Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, parte 15. A mulher suspirou, afastando uma mecha de cabelo dourado dos olhos enquanto lançava sua visão para o mundo, rezando silenciosamente até que algo brilhasse atrás de seus olhos. Gilles, temos uma nova brecha aberta acima de Kyoto. Diga aos círculos para enviarem forças para repeli-la, por favor. Okita Souji e Ijitaka Toshizo vão lutar em seu nome, minha senhora brilhante, disse Gilles de Raiz, sua voz ecoando pelo céu noturno como ondas de sangue em um lago, fazendo o mundo parecer um pouco mais vil a cada sílaba. Que eles matem e matem e matem novamente, destruindo qualquer um que ouse questionar sua santa palavra. Só 2? Eles serão suficientes, senhora. Eu mesmo os escolhi. Ambos são servos japoneses, parte de um capítulo local de cavaleiros que eram bastante famosos há alguns anos. Como a antiga capital da nação, eles deveriam estar mais fortes lá, Gilles de Raiz disse, seu tom calmo e forte, como o aço polido de sua armadura. É um risco enviar apenas 2 para uma cidade tão grande, mas devemos estar dispostos a espalhar nossas forças se conseguirmos enfrentar todas as brechas. Temos nos saído bem até agora, mas ambos sabemos que a noite só vai piorar quanto mais tempo nossos aliados tentam destruir o núcleo do inimigo. Não se preocupe, minha senhora brilhante, não se preocupe. Através de seu brilho, sua orientação divina, podemos destruir qualquer inimigo. Toda a magia que reuni na vida é apenas um mísero sopro em comparação com o poder que agora exercemos. Dezenas de conjuradores unidos em uma única frente. Seu nome brilhante em todos os seus lábios. Juntos, poderíamos colocar o mundo inteiro de joelhos diante de você. Embora Deus nos atinja do pântano venenoso que é seu abismo celestial, o espírito do homem prevalecerá. Arrancaremos o falso criador do seu trono e ficaremos no topo do mundo como mestres do nosso próprio destino. Gilles disse. Lady Joanna, eu não confio nessa coisa, disse Gilles. E eu percebo a ironia disso considerando, mas... Isso é doloroso, meu amigo. Eu olho para você com muito carinho. Você, o cavaleiro que eu já fui, quando cavalguei ao lado de minha Santa Virgem. Gosto tanto de você, gosto tanto de Nossa Divina Senhora, eu até esqueço meu ódio pelo seu Deus louco, pois embora ele nos despreze, embora ele atormente o mundo com sangue e loucura, ele me deu um presente sem medida neste dia. Gilles de Raiz respondeu. Sim, eu, Gilles de Raiz. Embora eu tenha enlouquecido, embora tenha pecado, embora tenha causado toda a depravação com que poderia sonhar, fui recompensado. Mais uma vez luto por Deus, porque depois de séculos de tormento ele realizou meu maior desejo para mim. Joanna Dark suspirou quando ele mais uma vez, pelo que ela jurou ser a 50ª vez, mudou sua opinião expressa sobre se o exército deles estava agora lutando a favor ou contra o Senhor. Ela sabia que era uma blasfêmia da parte dele sugerir isso, mas ainda tinha pouco tempo para sermões. Teria que esperar até que vidas não estivessem em jogo e a exaustão não queimasse todos os nervos de seu corpo. Ela acreditava que até ele poderia ser redimido, se o procurasse, mas estava claro que ele não faria sozinho. Gilles, ambos Gilles, por favor, concentrem-se. Sei que vocês dois são, não compatíveis. Mas é somente pela graça de Deus que sou capaz de prever os pilares à medida que eles caem, e devo concentrar todos os meus esforços nisso. Preciso que meus comandantes guiem o exército da melhor maneira possível, com cabeças calmas e corações firmes. O Gilles que estava ao lado dela estremeceu, sua cota de malha fazendo barulho quando ele colocou a mão em seu ombro. Milady, suas revelações são um presente de Deus, não algo que você exige dele. Procurá-las assim é perigoso para você? Se precisar descansar, temos muitos generais. E cada um deles é necessário para guiar nossas forças em suas batalhas individuais. Sou necessário aqui, vendo a nação como um todo. Você é necessário para me conectar a todos eles, para transformar minha visão em um plano de batalha que deixarei este poderoso exército resistir durante a noite, disse ela gentilmente. Somos todos pecadores, meu amigo. O que quer que você tenha feito, o que quer que você ainda faça, esta noite você luta pela vida. Não sou tão arrogante para afirmar que tudo está perdoado, mas esta noite você... Ela fez uma pausa, arregalando os olhos. Algo preto brilhou atrás deles, um respingo de escuridão fria em sua mente. Esta noite, enfrentaremos a besta. Reze para que não vacilemos. O rugido abalou o mundo, e ainda assim, paradoxalmente, foi totalmente silencioso. O ar não se moveu. Estava lá dentro, ecoando e reverberando em cada alma do Japão enquanto crescia em um crescendo que dividia os céus, fazendo o mar das almas se agitar loucamente, até que uma grande parte dele, instantaneamente sem aviso ou cerimônia, desabou, esmagando-se, em um único ponto escuro como breu. Foi tão repentino e se moveu tão rapidamente que entre a maré interminável de inimigos e o grito psíquico que o precedeu, muitos dos guerreiros que lutavam no chão nem tiveram tempo de perceber até que fosse tarde demais. O Vingador não era humano. Isso era óbvio para qualquer um que o tivesse visto, é claro, mas não esclareceu bem o assunto. O Vingador não era humano, nunca foi humano e nunca seria humano. Tanto seu corpo original quanto a carne de Kirei Kotomini que lhe deu uma nova vida eram humanos, mas o resultado final foi nada mais nada menos do que uma fera nascida da escuridão absoluta. Era uma besta nascida do mal dentro do homem, uma monstruosidade voraz e amoral que nunca poderia obter a verdadeira compreensão do homem, porque só conseguia ver seus piores e mais autodestrutivos aspectos. Qualquer coisa bela, qualquer coisa positiva, qualquer coisa forte, qualquer coisa que fizesse a vida valer a pena, estava
estava além disso. Para o Vingador, todos os humanos não passavam de animais fracos e agonizantes que precisavam ser sacrificados para seu próprio bem, pois atrás deles havia apenas arrependimento e à frente deles havia apenas sofrimento. Foi uma fera. E quando tomou corpo mais uma vez, esta foi a característica definidora que o moldou. A criatura que caiu dos céus como um cometa não era nada terreno, tão escuro que parecia um buraco no mundo, menos como uma criatura viva e mais como a sombra de alguém lançada no ar vazio, apesar da falta de qualquer luz ou corpo que seja sua fonte. Mas se houvesse um corpo, a forma sustentava-se sobre 2 pernas, mas não podia ser chamada de humanoide. Tinha quase 10 metros de altura, sua cabeça roçava as folhas das árvores, e seus braços eram tão longos que raspavam o chão quando ele se levantava, terminando em garras que arrastavam sulcos apenas ao raspar levemente o chão. Cada centímetro era músculo predatório, mais grosso ao redor do bíceps do que a cintura humana, pernas como troncos de árvores, o contorno de uma camada de pelo grosso em cada centímetro, uma juba leonina e focinho lupino indistintamente delineados por um par de olhos de rubi brilhantes que eram um único toque de luz ou cor em todo o corpo. Criatura. Era um caçador, nascido não da natureza, mas de pesadelos. Uma personificação do medo pré-histórico codificado em todos os primatas quando eles sentiam um animal com garras e presas observando-os no escuro. Quando os homens se amontoavam em torno de uma fogueira apagada e prendiam a respiração diante das sombras dos lobos na floresta, era isso que os observava. E então, com uma suavidade terrível, ele se moveu. A fera galopava de 4, seu tamanho desmentindo sua terrível velocidade. O mundo à sua frente era um túnel, árvores e pedras se dissolvendo ao seu toque, não por causa de qualquer maldição, mas pela velocidade, poder e massa do corpo que ele havia forjado. O mundo ao seu redor era uma escuridão abençoada, corrompida por pequenos pontos de luz que gritavam contra seus sentidos como fragmentos de aço incrustados em sua carne. Não poderia diferenciá-los. Todos os humanos eram idênticos a ele, exceto 2 em particular. Eles eram tudo o que importava, os únicos seres neste mundo que precisavam ser destruídos. Mas havia alguns se movendo, atravessando a floresta em direção à sua presença para interceptar. Já não conseguia sentir o mundo da mesma forma que os mortais, percebendo todas as coisas como meramente uma luz ardente ou um esquecimento calmante. 3 pontos de luz estavam em seu caminho, e suas armas rasgaram sua carne recém-nascida. Então contra-atacou, e eles não o fizeram. Hércules e Medeia os tiraram do portão do templo, quando o portão do templo, junto com uma parte considerável do terreno do templo atrás dele, simplesmente desapareceu. Não poderia ser chamado de explosão, porque não havia luz, nem som, nem onda de choque. Apenas uma onda de escuridão que desapareceu assim que apareceu, como se uma garra do tamanho da própria montanha tivesse acabado de descer do céu e arrancá-la suavemente da terra, deixando apenas um corte na terra onde antes havia pedras e árvores. Atrás dele, o que restava do próprio templo havia sido completamente cortado ao meio, as bordas do corte eram lisas como vidro. E mais atrás, um ponto vermelho sangue podia ser visto crescendo. Ung, o tártaro se abriu de verdade para nós agora, crianças, murmurou Hércules. O que perdemos? Medeia fechou os olhos, murmurando algo baixinho. Estou procurando uma testemunha, mas ninguém na teia mágica está respondendo. Mas o pilar mais próximo ao nosso sudoeste está agora indefeso. Acredito que essa linha era mantida por Heitor de Troia, pela rainha celta Boudica e William Shakespeare, disse um homem ruivo ao se materializar ao lado do grupo, sua roupa verde e escarlate quase tão barulhenta quanto sua declaração e um largo sorriso no rosto. Até que, ao ver a batalha se voltando contra seu antigo grupo, ele fugiu por seu próprio ser. Afinal, ele não deveria sobreviver para narrar esse confronto épico? Se o mundo acabasse, ele não seria a testemunha ideal? Não deveria. Você abandonou seus aliados para morrer porque é um covarde inútil, e a única razão pela qual eu não o mato imediatamente é que você ainda pode salvar pelo menos uma única vida de alguma forma antes que esta noite acabe. Hércules retumbou. Vá, sob a égide do Olimpo, encontrarei a fera pessoalmente. Ah, um homem de ação. Shakespeare disse, seu sorriso vacilando apenas por um momento. Bem, você deveria saber, então, que embora eu seja um caster, não possuo magia. E além disso, todas as minhas habilidades e até mesmo meu fantasma nobre são adequados apenas para uso de covardes e mentirosos, e não têm valor contra um inimigo de tal poder. Por que você parece orgulhoso disso? Ilha perguntou. A covardia é a fonte de todas as histórias, meu querido mestre. Você não pode contar uma bela história aos outros a menos que sobreviva. Ilha piscou. Eu te conheço há 5 segundos e já te odeio. Ele é único, Sakura disse, seu tom sugerindo profunda concordância, mas também que ela era educada demais para apenas dizer isso. Ignore-o, ele não vale nada. Nossas forças estão dispersas e claramente qualquer coisa que não seja o mais durável dos servos não pode sobreviver ao ataque de qualquer abordagem, disse Hércules. Medeia, vigie nossos mestres e garanta que apenas servos com algum tipo de proteção divina ou escudo imortal se aproximem de mim. Vou conter esse inimigo sozinho. Provavelmente não serei capaz de derrotá-lo, mas posso segurá-lo enquanto continuamos buscando uma solução permanente. Não, Ilha retrucou, colocando-se entre os 2 servos, com os olhos cheios de lágrimas, e muita raiva. Não diga coisas estúpidas como essa. Você vai voltar. Você vai vencer. Porque você é o mais forte do mundo. Ele piscou, seu queixo realmente caiu. Mestre, eu sei que é para o bem do mundo, mas não vou deixar você ir embora quando sei que não vai voltar, Berserker. Ilha disse, sabendo que ela não apenas havia usado o nome errado, mas estava corada como um tomate e tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não se importou. Então, você tem que dizer que está voltando. Que você é invencível e que vai destruir aquela coisa. Mesmo que seja mentira, não posso ver você partir se não disser. Bem, recusar uma dama é o cúmulo da grosseria, ele disse lentamente, um sorriso lentamente surgindo em seus lábios.
como meu mestre ordena. Eu sou Hércules, filho de Zeus, e juro para você agora, nenhum inimigo jamais sobreviveu à batalha comigo, e nenhum jamais sobreviverá. Ilha sorriu em meio às lágrimas, algo terrível em seus olhos. Destrua-o. Ele se virou, cravou o calcanhar com tanta força que o chão estalou sob seus pés, subiu a escada e desapareceu de vista antes que a poeira baixasse. Shakespeare tossiu. Devo dizer que as pessoas geralmente ficam um pouco mais entusiasmadas com a minha presença. Afinal, sou o melhor contador de histórias de... Ninguém se importa, seu esquisito. Ilha retrucou. Este realmente não é o momento, Sakura disse se desculpando. Shakespeare parecia pronto para responder a isso de alguma forma, mas foi interrompido por uma onda de choque que sacudiu a montanha, quando os dois titãs em ataque colidiram desconfortavelmente perto. Bem, há muito perigo e pouca vista, então sinto que minha presença é realmente supérflua, belas donzelas. Adeus, ele disse, desaparecendo em um redemoinho de páginas e uma lufada de ar. Aquele cara era um idiota, Ilha murmurou, deslizando um pouco mais perto de Sakura para ter certeza de que ambos estavam ao alcance se Medeia precisasse chegar até eles rapidamente. Hércules era um archer, pensou que não parecia e enquanto corria atirou. Seu arco era colossal, alto o suficiente para parecer enorme mesmo em suas mãos enormes, e uma arma de rara beleza, todo esculpido em prata com incrustações de ouro ao longo de uma borda externa perversamente afiada, esculpido em padrões que retratam a infância de seu reverenciado pai. Tal arma seria impossível para um humano sequer erguer, quanto mais atirar, e ainda assim, enquanto corria, ele preparou e disparou flecha após flecha. Enormes flechas de teixo com pontas venenosas que mais pareciam pequenas lanças do que flechas, uma dúzia já no ar antes de ele ter corrido a meio caminho de seu alvo. Ele teve que tomar cuidado para diminuir um pouco o ritmo para não alcançá-los em voo, afinal, ele não estava imune ao seu próprio poder, e a morte pelo veneno da hidra não era algo que alguém gostaria de experimentar mais de uma vez. Cada uma das flechas atingiu, e a criatura que o atacava através da floresta morta não diminuiu a velocidade. Ele pessoalmente viu acertar um dos olhos vermelhos, que piscou por uma fração de segundo antes de se regenerar quase instantaneamente. Então, cura instantaneamente e o veneno não tem efeito. Fazemos isso da maneira mais difícil então. Ele quebrou o centro do arco, a arma enorme se dividindo em duas metades de tamanhos iguais, tornando-se um par de espadas curvas. Ele deu um último passo para baixo e saltou, encontrando a fera no ar enquanto ela atacava. Doce Olimpo, a dor. Suas lâminas cortaram profundamente, cortando o braço da criatura com um único golpe, esculpindo músculos e ossos tão grossos quanto uma árvore sem diminuir a velocidade. Mas o outro braço, movendo-se como um raio negro, cortou seu peito com um membro que terminou em uma paródia grotesca da pata de um lobo, rasgando sua pele blindada como se ela não existisse. O feitiço de Medeia explodiu em chamas douradas enquanto tentava resistir, mas tanto ele quanto o escudo divino da mão de Deus se despedaçaram diante de um poder como nada que ele já tivesse visto em qualquer monstro antes. As garras da criatura simplesmente destruíram seu peito, não apenas rasgando carne e esmagando ossos, mas apagando-os. Uma cabeça decepada, pernas e pilhas de sangue e ossos esmagados caíram no chão da floresta enquanto a maior parte do torso de Heracles foi simplesmente aniquilada. A fera tentou passar por cima dos restos mortais, e um dos braços levantou-se e agarrou sua perna com mão de ferro, sangue, músculos e ossos crescendo juntos. Tecido exposto fomegando no ar frio da noite, enquanto Heracles reformado cavava aço, dedos duros em carne negra e escorregadia, e com músculos que surgiam do nada, puxados para trás e arremessados. A criatura bateu na pedra nua da montanha, despojada de toda a vida pela própria fera, com força suficiente para quebrá-la a 6 metros de profundidade. Hércules ficou de pé de frente para o Vingador enquanto ele se afastava da pedra, o resto de sua carne crescendo enquanto seus olhos se estreitavam, descendo para erguer suas espadas gêmeas, juntando-as novamente em um arco e encaixando outra flecha gigante. Você provavelmente presumiu que tinha vencido, mas infelizmente fui proibido de morrer. Felizmente sou talentoso nisso. Vamos tentar novamente. Vingador rugiu, não o grito de um animal, mas o uivo de um furacão prestes a atingir a costa. Isso sacudiu a montanha, fez os céus escurecerem, e até Hércules sentiu sua pele ficar pelo menos 10 graus mais fria, como se a vida estivesse tentando escapar de suas veias ao mero som do grito. O que ele percebeu após um momento de reflexão, era exatamente o que estava acontecendo. Um monstro tão antitético ao próprio conceito de vida humana que só de estar perto dele já é doloroso. Apenas o som da sua voz pode matar. Se sair desta montanha, destruirá nações e massacrará homens até os oceanos ficarem vermelhos. E acabou com a minha primeira vida com um único golpe. A hidra, o leão da Nemeia, os pássaros de Stinfalian. Todos os monstros que enfrentei na minha vida não passavam de uma pálida sombra desta criatura. Ele sorriu. Deve ser divertido, então ele rosnou, deixando outra flecha voar. Isso deveria ser familiar para você, Arturia. Ser traído e assassinado por pessoas mais próximas a você. Cyber lutou contra o desejo de revirar os olhos enquanto Excalibur dançava, a aura carmesim brilhante das armas de Morgan espirrando contra a lâmina dourada enquanto faíscas saltavam do metal colidindo uma dúzia de vezes por segundo. Essa coisa poderia ter lutado ferozmente como Archer, mas certamente falava como sua horrível irmã, o pior dos dois mundos. Archer e eu não éramos o que você chamaria de particularmente próximos. E este nem é ele. Então você vai me perdoar se eu não me sentir terrivelmente quebrada por isso, ela respondeu, cortando ambas as lâminas do inimigo, de lado e avançando, acertando Excalibur no coração do Dark Archer.
Archer. Ele largou as lâminas para trazer as mãos mais rapidamente para um guarda, nova surgindo em suas mãos instantaneamente em um padrão cruzado para pegar a espada dela e empurrá-la para baixo. E quando suas lâminas desceram, ela ergueu Avalon com a mão livre para esmagá-lo na ponta do nariz. Ela sabia que não era exatamente uma reverência à relíquia divina, mas Avalon ainda era essencialmente um clube de ave metal, capaz de atacar servantes tão facilmente quanto humanos. Qualquer um que esquecesse ao lutar contra uma espadachim, que a bainha poderia ser tão perigosa quanto a lâmina, ganharia 1 ou 2 ossos quebrados. Ela atacou novamente quando a criatura foi empurrada um passo para trás pelo impacto, Excalibur golpeando baixo para o quadril, e Avalon balançando alto para a garganta, em direções opostas. Bloqueie ambos e você ficará desequilibrado e recuará mais um passo. Bloqueie apenas um e você sofrerá uma lesão incapacitante. De qualquer forma, eu ganho você. Ele se moveu para bloquear ambos, como ela presumiu que faria, mas ela não sentiu nenhuma onda de triunfo pela pequena vitória, porque cada instinto de seu corpo escolheu aquele momento para gritar com ela. Abandonando seu ataque no meio do golpe, ela saltou para o lado quando suas lâminas explodiram em chamas, expelindo um par de balas que a teriam atingido em cheio no peito se ela tivesse se movido um quarto de segundo depois. Ela parou perdendo toda a vantagem, e estreitou os olhos para o par de pistolas elaboradas agora apontadas para ela, onde antes havia 2 espadas. 15 metros entre eles. Não é muita distância em uma luta de espadas, mas poderia muito bem ter sido um ano-luz contra um atirador da classe Archer com armas de fogo de verdade. Cyber poderia interceptar qualquer flecha no mundo, mas um tiro instantâneo como esse não era algo que ela pudesse ter certeza de sua capacidade de capturar. Mas, eu tenho minha bainha novamente. Qualquer ferida que eu leve sarará. Se eu estiver disposto a aceitar um tiro não letal enquanto diminuo a distância, posso arrancar sua cabeça antes que ele possa ajustar sua mira. Será tudo instinto, esperando poder analisar a trajetória com base na postura, mas ele não. Deixe isso tocar em você. Seus olhos se arregalaram em reação ao que ela só poderia presumir ser alguém lendo sua mente, e o choque foi tamanho que ela levou um momento para perceber que era apenas Shirou. Shirou? Você não deveria se mover. A habilidade de cura na qual você confiava se foi e você. O jovem levantou-se, suas pernas estavam um pouco trêmulas, mas sua mente estava clara o suficiente para ter escorregado para uma posição de flanco onde o Archer negro não pudesse ver os dois ao mesmo tempo sem virar a cabeça. No buraco em seu peito, sob o sangue, algo prateado brilhava. As balas não são normais. Elas não apenas perfuram elas colocam o mundo dele dentro de você. Mesmo que o ferimento não seja fatal, o vazio dele vai te matar de dentro para fora. Eu só sobrevivi por causa de alguma ajuda que recebi. Cyber sorriu. Sim, e falaremos sobre isso mais tarde, porque como diabos você conseguiu minha bainha. Mas por enquanto preciso que você fique para trás enquanto eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer isso sozinho, disse Shirou categoricamente. Se eu não ajudar a parar essa coisa com minhas próprias mãos, sempre ficarei pensando. Você acha que pode? O Dark Archer perguntou suavemente, a voz de Morgan fugiu totalmente de seu tom. Mate 1 para salvar 100. Mate 100 para salvar 1000, mate 1000 para salvar 1 milhão. Esse é o cálculo frio e brutal do heroísmo. Mate aqueles que ameaçam os outros, preservando o maior número de vidas acima de todas as outras preocupações. No final, Kiritsugu era fraco demais para trilhar esse caminho até o fim. O guardião nascido de você buscou o esquecimento porque isso o atormentava tanto. Enfrentar alguém que percorreu o caminho até o fim? O único de nós forte o suficiente para manter nosso ideal fui eu. Você não é forte, disse Shirou, Kanshou e Bakuya caindo em suas mãos. Você está simplesmente vazio. O Archer negro inclinou ligeiramente a cabeça. Não há diferença. Um coração de aço que não sente nada. Uma mente de aço que escolhe o caminho mais eficiente sem arrependimento ou pausa. Mais do que qualquer magia ou lâmina, é disso que um herói precisa. A vontade de escolher o caminho de menor derramamento de sangue, mesmo que isso signifique desistir de tudo sobre si mesmos. Eu me entreguei e me tornei um herói, disse ele, fechando os olhos. Eu vejo uma garota chorando na chuva. Ela estava perdida e sozinha, e nunca pediu para ser um monstro. Eu a amava. Eu mesmo enfiei a adaga em seu coração para salvar 1000 pessoas que nunca conheci. Eu faria isso. Faça de novo, sem arrependimento. Ele abriu os olhos. Eu fui forte o suficiente para fazer essa escolha. Me tornei um vazio. Me tornei um herói. E você sou eu. Esse potencial também está dentro de você. Você será forte o suficiente para superar Kiritsugu e se tornar o vazio? Shirou estreitou os olhos. Eu sou forte o suficiente para nunca ser você. Então você já está morto. A abominação avançou, suas lâminas gêmeas dentadas abrindo caminho, e uma espada dourada e brilhante encontrou cada um deles. Um nas mãos de Cyber, sua própria carga interceptando a criatura com uma velocidade impossível, e um quase idêntico, embora muito menos ornamentado, aparecendo nas mãos de Shirou por algum reflexo distante e confuso. Cyber sorriu enquanto seguravam o Archer negro juntos, o brilho da lâmina de Shirou refletindo em seus olhos. Meu Calibur, você ainda tem bom gosto para lâminas, Shirou. Sempre, aquelas espadas. Quantas vezes meu direito de nascença me foi negado por uma dessas? A voz de Morgan sibilou enquanto a criatura avançava, empurrando os dois para trás com um poder que estava muito além de qualquer coisa que Archer já havia demonstrado em sua vida ou segunda vida, a luz doentia sob sua pele ficando mais brilhante. Quando você morrer, terei grande alegria em derretê-los até virar escória.
O sorriso de Cyber se tornou lupino, e ela avançou contra o empurrão, parando enquanto o vento soprava ao seu redor. Tem certeza que pode, Morgan? Eles são bastante resistentes. Aqui, permita-nos mostrar-lhe de perto. Você ficou meio assustador, Cyber, disse Shirou, seu tom algo entre aterrorizado e agradecido. E então, juntos, eles deslizaram as lâminas para o lado e atacaram de ambos os lados, o vento uivando em torno das lâminas gêmeas enquanto elas cortavam a escuridão. Gilgami recuou Archer, seu poder rugindo através da lâmina enquanto seus segmentos giravam, atraindo vento e luz. E uma dúzia de lanças de escuridão surgiram do chão para prender a lâmina entre eles, os segmentos da arma lançando faíscas enquanto lutavam para girar contra o material grosso e pesado esmagado contra eles. A careta que cruzou seus lábios era uma mistura de aborrecimento e admiração relutante. Mesmo quando ele passou a outra mão sobre si mesmo para interceptar outra lança com a corrente, esta segurada firmemente nas mãos de um sorridente Enkidu. Archer é a arma mais poderosa que já existiu neste mundo. Isso é verdade, disse a construção dos deuses, seu tom quase brincalhão. Mas não é perfeito. Diga-me, quanto tempo levaria para reunir o poder necessário para matar nós dois e destruir este mundo? Muito tempo, considerando o quão mais rápido do que você eu posso ser, quando eu escolher. Gilgami sorriu levemente. Você é mais rápido que a luz? O sorriso de Enkidu combinava com a intensidade da luz que irrompia ao redor deles. Duas dúzias de portais surgindo em uma cúpula ao redor deles e uma lâmina de magnífico talento artístico saindo de cada um deles, movendo-se tão rapidamente que era um pouco mais que um raio de luz. Gil não se moveu, nem se mexeu 1 milímetro enquanto eles passavam por ele, alguns tão próximos que o metal roçava sua pele, procurando um alvo um pouco à sua frente. De todos os ângulos, era como uma gaiola de navalhas movendo-se a uma velocidade que a visão humana não conseguia acompanhar. Esquivar era impossível. Em teoria, Enkidu desapareceu de vista, tornando-se pouco mais que um borrão. O manto girava em torno dele como neblina, a única parte visível dele enquanto as lanças de luz rasgavam o espaço em que ele tremeluzia, perfurando o tecido divino, mas não deixando sangue no corpo abaixo dele. Enkidu era um espectro, deslizando entre os raios de luz descendente com velocidade e graça que teriam envergonhado até mesmo servos tão rápidos quanto Kuchular ou Medusa. E Gilgami deu um passo à frente, apunhalando Archer no único e minúsculo buraco que ele havia deixado em sua teia de aço. Enkidu deslizou para trás, uma mão agarrando o buraco liso que Archer havia aberto em sua caixa torácica, a ferida vazando argila cinzenta e espessa em vez de sangue. Gilgami sorriu com a visão. Tão inteligente, fraude. Tão inteligente que você ocasionalmente não consegue se lembrar da solução simples. Archer pode destruir mundos e destruir tronos de deuses, certamente, mas também é uma espada. O sorriso de Enkidu só cresceu quando ele levou a mão aos lábios com a argila ensanguentada ainda pingando. Sim, senti mais sua falta do que posso expressar em palavras, Sua Majestade. Mas, você deveria ter aproveitado a vantagem. Tive que diminuir muito minha durabilidade para esse nível de velocidade. Você poderia ter me matado, talvez. O rei não precisa se esforçar para destruir falsificações baratas. Ah, você esqueceu então que o mundo se aproxima do fim? Os portões da vida estão reservados para este momento, mas meu jardim é protegido, é claro, por meus servos fiéis. Reuni vários generais bastante competentes sob minha bandeira, impostor. Eles certamente deveriam ser capazes de derrotar a fera que lhe deu origem, ou pelo menos prender sua atenção até que eu me dignasse a aniquilho, disse Gilgami, deixando a corrente do céu escapar de sua mão e pegando uma segunda espada do chão enquanto dava um passo à frente, a corrente seguindo por si mesma como uma serpente treinada. O que importa para mim é você. Por ousar usar o rosto de Enkidu, tornarei sua morte lenta e terrível. E ele parou, seu sorriso se alargando ligeiramente. Além disso, você estava preparando outra armadilha para mim, então pressionar o ataque teria terminado mal. Duas coisas aconteceram então. O portão da Babilônia queimou, irrompendo brilhantemente através da escuridão enquanto portais incontáveis se abriam, espadas preciosas saltavam a centenas. E segundo, a escuridão desapareceu completamente. Bundais era o seu próprio mundo, certamente, mas não era o único mundo preso dentro da montanha sagrada. Houve outro ali com eles desde o momento em que Skandar se manifestou, irrompendo sob a pele da realidade, que Gilgami sempre achou muito mais interessante pela paixão e poder que evocava. O cheiro do lugar, areia, aço e sangue, rugiu através dele e fez sua alma se alegrar com excitação, igualando-se aos rugidos repentinos dos soldados em guerra. A chuva de flechas e dardos caiu, centenas, milhares de projéteis descendo de um céu que de repente ficou azul brilhante. Suas próprias armas atacaram a salva, cada fantasma nobre arrancando uma dúzia do céu, deixando cacos de aço e madeira caindo ao seu redor no chão que havia se tornado areia ardente. Tinha sido perfeita, uma transição tão perfeita que ele nem notou até que estivesse completa. O vazio informe havia desaparecido, e em seu lugar estavam os desertos escaldantes da Pérsia, o calor brilhando neles tão intensamente que fazia o mundo parecer quase tão insubstancial quanto o abismo escuro havia sido. Na verdade, era exatamente como ele se lembrava, exceto por um pequeno detalhe que rapidamente matou seu entusiasmo. Acima deles, apesar da luz inundar o deserto, o sol nada mais era do que um buraco escuro como breu no céu, vazando serpentinas vermelho sangue. Mais um doloroso lembrete de que o mundo era, tal como seu criador, uma imitação barata. Não muito longe dele, à frente de seu exército, Skandar estava montado em um enorme cavalo de guerra, com um sorriso no rosto que teria transformado homens adultos em pesadelos pelo resto de suas vidas. Ele ergueu a lâmina acima da cabeça e Enkidu, um movimento borrado que desafiava a visão humana, parou ao lado dele, ainda sorrindo como uma criança satisfeita. Um show maravilhoso, mas seu exército será destruído. Ele é impecável.
O rei dos conquistadores baixou a lâmina, apontando-a para o inimigo. A corrente divina girava em torno dele, e o ar brilhava dourado com seu poder, deformando até mesmo a estrutura de seu mundo. Nada é perfeito, exceto o espírito de um herói. Nada é indomável, exceto a vontade de um conquistador. Podemos morrer, mas enquanto formos lembrados, será uma boa morte. Ah! Até eu, rei dos conquistadores, não posso deixar de sentir uma grande alegria ao ver seu espírito nu, um herói digno desse nome, mesmo afogado na escuridão. Enkidu cantou. Ele bateu o pé no chão, e da areia surgiram lanças, parecendo um simples arenito, exceto pela inegável aura de majestade silenciosa para eles. Os soldados dos Eitairoi Juniko se abaixaram, arrancando as armas divinas da terra. Você está pronto para uma verdadeira guerra, Sua Majestade? Apesar de tudo, Gilgame deu um sorriso em resposta, erguendo Archer em saudação. Terminar esse sonho foi um de seus poucos momentos no corroído e distorcido mundo moderno, do qual ele se lembrava com orgulho. Poderia ter se tornado um pesadelo agora, mas ele tinha que admitir que acabar com aquilo novamente seria um grande prazer. Hércules parou, sorrindo através do sangue escorrendo pelo rosto de um olho arruinado que começou a se unir quase instantaneamente. Não é tão fácil perfurar minha pele como antes, não? Mesmo você não pode ignorar completamente a vontade do Olimpo. Ele colocou a mão ao lado do corpo, sentindo o tecido muscular exposto sobre sua caixa torácica. Mas você é um monstro, não há dúvida disso. 3 vidas. O Vingador caiu para frente de 4, os lados divididos de sua cabeça deslizando para trás, onde Hércules a havia partido ao meio. E você também tem muito de sobra, ao que parece. Você será uma praga, ele rosnou. Mestre, por favor, peça a Medeia para questionar se a barreira ao redor da montanha pode ser reparada. Presumo que alguém santo já deve estar trabalhando nisso. Não sei. Está tudo muito louco aqui. Enviamos o aviso, mas 2 pilares se abriram sobre Tóquio, e outro se abriu na costa em direção ao Havaí. Ela acha que aquela coisa está fazendo a escuridão se espalhar mais rápido, e as maldições estão começando a surgir mais rápido do que conseguimos colocar as pessoas no lugar para combatê-las. Ele estremeceu, enquanto erguia as lâminas para desviar mais uma investida, o metal realmente descolorindo onde as garras sombrias o tocavam, mudando a carga da coisa para fazê-la colidir contra um afloramento de rocha, e saltando para trás, estalando o arco para trás, juntos e lançando outra saraivada de flechas em suas costas expostas, sabendo mesmo enquanto fazia isso as lágrimas. Esta criatura não pode sair da montanha. Vou precisar de algum tipo de apoio, no mínimo. Eu sei que você pode parar com isso. Você é o mais forte do... Não é uma questão de lutar contra isso, mestre. Esta coisa abandonou a forma e a mente para nos destruir. É apenas uma massa de sede de sangue e maldições. Eu evitei que ele passasse por mim até agora, mas ele quer matar. Ele não quer nada mais do que destruir os humanos. E eu sou muito bom nisso. Você não deve presumir que sou estúpido apenas porque não falo com você, herói. Estou apenas determinado. O pensamento do Vingador na ligação mestre-servo é a consciência rasgando suas mentes compartilhadas como navalhas através de gaze. Sua forma lupina mudou, deformando-se, torcendo-se e começando a crescer, expandindo-se para fora com uma velocidade perturbadora. Eu vejo você, tia Ilha. Estarei lá para conhecer você e mamãe muito em breve. Os olhos de Hércules se arregalaram em choque e no primeiro medo real que sentiu em muito tempo. Mestre, onde quer que esteja, afaste-se. Agora. E então as costas do Vingador explodiram em uma parede de milhares de gavinhas negras como a meia-noite, pontas afiadas como uma navalha e tão numerosas que obscureceram o céu, e ele não teve muito tempo para pensar em nada. Doce Hecate, isso não é bom, murmurou Medeia. O quê? O que? Segure para mim. Ela retrucou, estendendo a mão para a Ilha e Sakura enquanto fechava os olhos e começava a murmurar algo baixinho. Cada uma das garotas segurou uma das mãos, os olhos arregalados com uma mistura de confusão e horror diante da urgência em seu tom. Uma sensação que não ficou mais agradável quando a escuridão que agitava o céu tomou forma como que só poderia ser descrito como chuva de lanças indo direto para eles. Então Medeia terminou seu feitiço e bem. As garotas esperavam, não sem razão, algum tipo de barreira, ou talvez uma explosão de mana para destruir o inimigo que se aproximava. Medeia, no entanto, teve acesso a todo o conhecimento de sua vida, apesar de estar no corpo menos ameaçador de seu eu adolescente. Ela estava plenamente consciente de que mesmo se ela estivesse em seu melhor momento destrutivo, ela não poderia ter parado 1/10 daquele ataque, e mesmo o melhor curandeiro do universo não poderia fazer muito para consertar, despedaçado em pedaços sangrentos. Então ela escolheu se mudar, muito longe e muito rápido. Tecnicamente não era teletransporte porque isso era impossível, mas envolvia dobrar o espaço-tempo ao seu redor e depois se mover com a velocidade de um servo através da área distorcida, resultando na cobertura de cerca de 30 quilômetros em pouco menos de um segundo. Não foi uma experiência divertida para quem não estava acostumado. Oh meu Deus, Sakura disse, caindo de joelhos e parecendo estar lutando para conter a pouca comida que havia em seu sistema. Ilha, entretanto, para ser educado, perdeu a mesma luta com um volume surpreendente para alguém tão pequeno. Desculpe, disse Medeia, estremecendo. Estávamos no epicentro de um grande ataque em área ampla. Tive que nos mover rapidamente. Não tive muito tempo para um aviso. Eu te odeio tanto, Ilha murmurou entre tosses. Sim, às vezes eu entendo isso depois de levar as pessoas comigo. A vertigem vai passar. Provavelmente até hoje. Está tudo bem, Medeia, Sakura disse, levantando-se trêmula. É mesmo? Ilha murmurou. Está tudo bem. Precisamos nos concentrar nisso, Sakura disse, gesticulando de volta para a montanha, agora cercada por tantas chuvas e lanças de escuridão que parecia estar envolta em uma sólida cúpula de escuridão. Deus! Havia bairros ao redor do sopé da montanha. As pessoas
São muito menos do que teríamos perdido sem você, disse Medeia com firmeza. Eu sei que é difícil lembrar, querido, mas este país inteiro já estaria invadido se não fosse por vocês dois. Vamos nos concentrar no que ainda podemos fazer, não naquilo em que falhamos. Ela respirou fundo. O núcleo central do inimigo está em movimento. Onde está nosso backup? Perdão, senhora da Cólquida, mas aquela criatura mudou alguma coisa. A dor, a raiva, os corações sombrios da humanidade que criam esta abominação estão gritando mais alto do que nunca. O poder do Vingador não está na força do vencedor, mas na dor do vencido. À medida que ele se move, ele leva o subconsciente humano ainda mais ao desespero e extrai maldições mais sombrias e numerosas de seu sofrimento, disse a calma voz feminina da Senhora Santa que assumiu a direção de seu antigo exército. Medeia estremeceu. Uma das linhas quebrou, não foi? Um novo pilar caiu no flanco de uma das linhas em Okayama e os heróis caíram. Demorou algum tempo para organizar um contra-ataque e reorganizar os magos para restaurar a comunicação e bloquear esta nova ameaça, confirmou Joana. Meus generais estão tentando encontrar ajuda para você, mas os servos que têm o poder de realmente lutar contra aquele monstro são raros, e a linha de frente pode poupar pouco. Senhora Santa, se perdermos os nossos mestres, perderemos o mundo, mesmo que matemos todas as maldições do mar 1 milhão de vezes. Temos que, ela pensou. E então, em voz alta, ela disse, ó querido. Medeia? O que? Ah, querido, Sakura disse. Ape disse Ilha. Mais abaixo na rua, a escuridão tornou-se mais profunda novamente, as sombras naturais de uma noite estrelada tornando-se algo venenoso e vazio, e se aproximando deles. Rapidamente, Medeia estremeceu, estendendo a mão para cada um deles. Droga já limpou a montanha. Mestres, eu sei que vocês estão desconfortáveis, mas precisamos dar outro salto antes que se espalhe para... Eu vejo você, mãe. A escuridão se distorceu e se retorceu, atacando Medeia. Seu chale simples se abrindo em um par de asas menores e menos sinistras do que a capa escura que um dia ela preferiria. As lâminas da escuridão chegando tão perto que cortaram a sandália de sua direita. Pé. Ela sobreviveu. E se viu no alto do céu, com a parede de escuridão se aproximando dos mestres aos quais ela não teve a chance de se agarrar, puxando-se para frente com uma centena de mãos ávidas e com garras, olhando para eles com 1000 olhos vermelho sangue, algo pingando no chão de uma centena de bocas famintas. Nada pode esconder você de mim, mãe, quebrando nosso contrato, convocando este exército de fantasmas vazios. Nada pode te esconder, nada pode te defender. Estou além deles. Um ser em um nível superior de existência sibilou Vingador. Seu novo corpo atacando Medeia com dardos negros que se destacavam contra o céu estrelado como câncer em tecido saudável, forçando-a a um padrão desesperado e esvoaçante, enquanto a coisa enorme deslizava. Mais perto de Ilha e Sakura, suas mandíbulas se transformando em focinhos de lupino, como se 1000 lobos tivessem sido fundidos em um único pedaço de carne. Eu não te odeio. Você me deu vida e propósito. Mas o impacto que teve na humanidade dá falsas esperanças. Você cria conflito onde só deveria haver paz. Eu sei que você é jovem e confuso, mas isso não pode ser perdoado. Tu falas demais. As flechas voaram em linha reta, listras verde-prateadas na noite, algumas delas chegando tão perto dos dois jovens mestres que seus cabelos eram bagunçados pelo vento. Ilha jurou mais tarde que sentiu alguém tocar sua orelha. E no entanto, por mais impressionante que fosse a exibição, ela não trouxe nada de valor. A carne preta e lisa desviou a maioria dos projéteis. E aqueles que perfuraram desapareceram como se tivessem sido sugados pela areia movediça, as feridas desaparecendo assim que apareceram. Não. O que você está fazendo aqui? Você não tem nenhum. Medeia começou, olhando horrorizada para o archer recém-chegado enquanto corria ao redor das garotas para abrir fogo novamente de um ângulo diferente, parando apenas para se esquivar de outra onda de projéteis, escudos mágicos surgindo e desaparecendo com a mesma rapidez, cada um se despedaçando sob um único ataque. As flechas não fizeram nada de valor. A carne negra, coberta com pelo grosso e podre, era mais dura que chapa de aço e resistia à maioria deles. Você fala demais também, Medeia. Leve nossos mestres e fuja, disse a mulher, o cabelo verde flutuando ao seu redor e prendendo-se em suas estranhas orelhas de leão enquanto ela preparava e disparava mais uma dúzia de flechas no tempo que levava para respirar. Seu movimento nunca parava por um piscar de olhos enquanto lâminas de sombra a erravam por meros milímetros uma e outra vez, aquelas que inevitavelmente a teriam atingido no ar por suas flechas. Agora, por favor, não posso aguentar muito tempo. Hércules morreu sob minhas garras. Você não pode me segurar de jeito nenhum. A criatura ergueu-se em mãos ávidas, cada uma afiada como uma navalha e atacando. Cada lança negra no ar se dividiu, depois se dividiu de novo, e de novo, uma tempestade de 100 projéteis negros se tornando uma parede quase sólida de lâminas. O espaço se deformando ao redor deles enquanto eles se multiplicavam de novo, aparentemente lutando para criar balas suficientes para atingir cada um deles. Célula em seu corpo antes de engoli-la de todas as direções, e com uma sílaba sibilada vinda de cima, uma parede de luz apareceu entre Archer e o ataque, círculos místicos com 3 camadas de espessura, cercando-a por todos os lados. As lâminas da escuridão gritaram enquanto rasgavam o mana solidificado, quebrando como vidro, mas por uma fração de segundo crucial elas pararam. O poder de Medeia segurando a maré enquanto o salto do Archer de cabelos verdes atirava do epicentro. O mínimo de nanosegundos antes que as sombras caíssem, perfurando o solo. A força absoluta dela quebrando a terra por 1000 metros em todas as direções a partir da cratera central. A Archer de cabelo verde parou pouco antes de o pavimento abaixo dela se quebrar, a onda de choque real mal perturbando seu movimento de pés. Obrigado, Medeia. Fuja. Eu não vou te abandonar, Atalante.
Medeia estalou, descendo para pousar ao lado dela. Vocês dois definitivamente deveriam fugir, no entanto. Estamos exaustos. E é difícil correr, quando tudo está explodindo. Ilha retrucou, levantando-se muito lentamente, antes de tropeçar no próprio vestido e cair novamente. Sakura nem chegou tão longe, suas pernas tremiam loucamente toda vez que ela tentava se levantar no meio do pavimento esmagado que a cercava. A menos de 2 metros de distância deles, a rua desabou nos esgotos abaixo dela. Eles estão certos. Precisamos tirá-los daqui. Você os carrega enquanto eu mantenho a linha, disseram Medeia e Atalante em perfeito uníssono. Não, você os carrega. Não vou deixar você aqui para morrer. Pegue-os e vá embora. Então vocês dois se conhecem? Sakura murmurou, seus olhos fixos na névoa negra que começava a fluir entre as fendas da rua. De qualquer forma, devemos nos preocupar. Do Argo, Medeia retrucou, voando até Sakura e levantando-a. Ela também era teimosa naquela época. Não vou deixar uma criança morrer nesta paisagem infernal. Atalante retrucou enquanto fazia o mesmo com Ilha, os dois servos fugindo juntos na melhor velocidade que podiam. Mesmo quando a escuridão parou de vazar por baixo da rua e começou a entrar em erupção, pilares de névoa venenosa rasgando a calçada passos atrás. Eles... Eu não sou uma criança. Você também não é um guerreiro. Leve as 2 meninas, disse Atalante. Não se trata apenas de você, meu amigo. Não podemos arriscar as crianças. E não sou o único que ignorou as ordens de vir para cá o mais rápido que pudesse. Apenas o mais rápido e sensato. Medeia piscou. Ah, não. Diga-me que não é. Eu ouvi sua provocação, opressor. Veremos se você ainda proclama a fraqueza do povo quando se engasga com seu próprio sangue. Gritou uma voz que sacudiu o chão em que estavam. O homem tinha músculos sólidos e tamanho compatível. Com pelo menos 3 metros de altura, com a pele cinza-aço coberta de cicatrizes em cada centímetro, ele avançou através das mulheres reunidas para atacar a monstruosa massa negra com um golpe de ombro que acertou recuou 100 metros em um piscar de olhos. Um berserker, sim, disse Atalante. Ah, alhanha, disse o berserker, saltando sobre a fera caída e cravando uma simples espada curta de ferro em sua carne novamente, e novamente e novamente. Sangue negro fluindo e borbulhando como ácido onde tocava sua carne. Da massa mutável esmagada horrivelmente sob seus golpes, uma gavinha preta tão grossa quanto a cintura de Ilha atacou, perfurando um buraco completamente em seu estômago. Sem sequer parar de rir, ele agarrou a gavinha e arrancou-a da massa central, deixando-a ainda empalada em seu corpo. Então ele se abaixou, agarrou aquela coisa nojenta inteira e ergueu-a acima da cabeça, apesar de ela pesar pelo menos 10.000 quilos e ser 5 vezes maior que ele, e bateu-a de volta na calçada. E através disso, Ilha piscou. Sakura, eu sei que devemos estar determinados e enfrentar a escuridão com todas as nossas forças e tudo mais, mas apenas talvez devêssemos correr e deixá-los lidar com isso. Ah, alhanha. O servo louco riu, sua carne se deformando, torcendo e projetando-se para fora de seu ferimento de uma maneira muito angustiante. Um segundo rosto, que não tinha nem um pouco de feição humana, parecia estar tentando brotar para fora de seu ombro. Não muito longe, um raio brilhou e um grito de raiva animal e tristeza insondável rasgou o céu noturno. Na verdade, acho que talvez todos devêssemos fugir, disse Medeia. Não muito longe dali, Shakespeare encostou-se a uma árvore e sorriu enquanto escrevia o primeiro rascunho. Oh, sim, sim. Que presença de palco! Verdadeiramente tua paixão e glória ofuscam as próprias estrelas no céu noturno. Ele olhou para cima. Ou bem, se houvesse algum, acrescentou sem muita preocupação. Bem, devo guiar sutilmente mais alguns em seu caminho? Mais ajuda diminuiria a chance do final trágico que o público tanto adora. Mas se o mundo acabar, ninguém jamais verá a peça. Sim, devo preservar o mundo, se alguém quiser levantar a cortina do meu melhor trabalho. Irei para a floresta e encontrarei mais berserquês dispostos a ignorar aquele santo exigente e enfrentar a morte certa pelo bem do show. Ele se virou para entrar na floresta, preparado para reunir tantos loucos quanto pudesse, apenas para se encontrar quase imediatamente cara a cara com... Bem, ele não tinha certeza do que era, além do fato de que tinha aproximadamente o triplo de sua altura e não tinha pele alguma. Era humanoide certamente, mas era todo músculo exposto e até mesmo branco pálido dos ossos em alguns lugares, fumegando no ar noturno. O que? Ele rosnou. E ele não pôde deixar de notar que tinha 2 lâminas muito grandes e manchadas de sangue em suas mãos e seu único olho restante estava olhando para ele com ódio indisfarçável. Você ia fazer? Shakespeare considerou suas próximas palavras com muito cuidado, algo em que ele normalmente era muito bom, mas naquele momento ele não se sentia nem um pouco confiante em sua habilidade. Eu disse ele lentamente, vou encontrar um dos círculos mágicos e contribuir da melhor maneira que puder, enquanto os guerreiros cuidam da questão das táticas. Sim, você é. Ou eu mato você, disse categoricamente. E então ele desapareceu, movendo-se tão rapidamente que Shakespeare levou um momento para perceber que não havia se teletransportado, mas simplesmente fugido. Ele sorriu, apesar de si mesmo. Ah, agora existe material para protagonistas. Os servos eram seres de fábula tanto quanto qualquer coisa real. Era uma força, sem dúvida, pois eles existiam fora das regras do mundo, coisas poderosas e misteriosas que poderiam rasgar a estrutura da realidade num mundo que já não existia para eles. Eles eram estranhos e nisso havia poder, mas também significava que eles eram vulneráveis. Uma criatura que era tanto história quanto carne não tinha escolha a não ser encenar essa história. Se fossem forçados a seguir o padrão, se tivessem que seguir a história, isso poderia destruí-los com mais certeza do que uma bala na cabeça acabaria com a vida de um humano. Os marcadores têm algum nível de aleatoriedade. Coisas como correntes de ar, distância, espessura do crânio, milhares de pequenos fatores podem alterar sua letalidade.
As histórias são perigosas. Na história da Medusa, ela foi cortada pela lança brutal Arp. Sua cabeça separada de seu corpo além da capacidade de reparação até mesmo de sua essência divina ou de seu ódio sangrento e monstruoso. Contra aquela arma, ela possuía pouca esperança. Se estivesse nas mãos de Perseu, ela não teria esperança, porque essa era a história dela. Isso iria desgastá-la, quebrá-la, forçá-la a seguir um caminho definido que só tinha um fim final. A história de Euryale e Cento terminou quando eles foram devorados pelo lendário monstro serpente da ilha sem forma, a Górgona. E não havia esperança. A fera que Medusa se tornou tinha pelo menos o triplo da sua forma humana, entre a enorme cauda serpentina e a nuvem de víboras sibilando ao seu redor, mas ela era mais rápida do que antes. O seu movimento era impossível, desafiando todas as leis da física, coisas como aerodinâmica, fricção e até mesmo gravidade simplesmente não se aplicavam a ela enquanto ela se movia pelo vazio da escuridão em uma faixa violeta, preta e dourada que era ao mesmo tempo bela e sutilmente errada, graça simultânea e perversão de tudo que era natural. Ela teceu entre as três deusas corrompidas com uma velocidade que até mesmo os sentidos de seu servo mal conseguiam acompanhar. Ou talvez não fosse incapacidade, mas falta de vontade, pois Cento e Euryale perceberam que cada curva de sua forma no ar simplesmente os enchia de uma sensação irracional. Primitivo. Terror. A Górgona apareceu entre eles, o raio de luz tornando-se sólido como num passe de mágica, as garras cavando no nada e esculpindo fragmentos de névoa negra do vazio enquanto danificavam o mundo do Vingador com seu mero toque. Sua cauda atacou para um lado, atingindo a barriga de Cento com uma força esmagadora, as serpentes atacando o outro, suas presas buscando o pescoço de Euryale. A pequena Archer saltou para trás, seu arco cantando, embora pudesse parecer lamentável. Era a arma de um servo e lançava uma dúzia de flechas em voo com velocidade e precisão desumanas. As serpentes estalaram e se contorceram tão rapidamente que por um breve momento pareceram pouco mais que uma nuvem negra e violeta. Quando o movimento parou, juntou-se a ele uma dúzia de flechas que caíram inofensivamente no chão, despedaçadas. A história das minhas irmãs acabou. Você não passa de uma recontagem inferior. E estou entediado com isso. Medusa avançou, desaparecendo da visão humana como uma flecha em voo, apontada para o coração de Euryale, e de repente no meio do voo, torcendo sua trajetória em uma curva patentemente impossível que a deixou se movendo quase em reversão perfeita, para enfiar sua mão com garras em algo aparentemente espaço vazio sem razão. Não! Euryale gritou, uma tristeza irracional que não era realmente dela gravada em uma única e dolorosa sílaba enquanto a deusa que ela havia sido uma vez substituiu temporariamente o recipiente que a transformou em um monstro. Não, 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 não. Lancer balbuciou enquanto ela lutava e não conseguia se levantar contra o veneno que corria por ela, seu tom dolorosamente infantil. No final das garras da Medusa, Cento desapareceu à vista, um raio de energia assassina reunido em sua palma e uma expressão de surpresa quase cômica em seu rosto. E a mão com garras da Medusa enterrada em seu peito, até o pulso. A fera puxou o braço para trás, algo pequeno, vermelho e pingando preso com força em suas garras. Sem sequer dizer uma palavra, sem qualquer mudança de expressão, ela o esmagou. Pequenas faíscas douradas começaram a sair da pequena assassina enquanto ela se dissolvia, já morta. Antes que ela desaparecesse completamente, seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Bem, obrigado por não me comer desta vez, Medusa. Eu sei que não fui a melhor irmã, mas, bem, você sabe que me preocupo. Não é fácil para um bárbaro gigante como você, mas tente ser uma boa menina, hein? Você, seu monstro. Euryale gritou, lançando outra saraivada de flechas douradas, os projéteis parecendo girar no ar para atingir seu alvo de ângulos impossíveis. As serpentes atacaram tão rapidamente que as flechas poderiam muito bem estar se movendo em câmera lenta, prendendo as setas com suas presas. Eu realmente estou, disse Medusa, a serpente cerrando as mandíbulas e quebrando os dardos como se fossem gravetos. Seus olhos começaram a brilhar ainda mais, as cobras de seu cabelo brilhavam para combinar com isso, e cada uma abriu a boca para liberar um fluxo de luz violeta brilhante que queimava contra a escuridão. Euryale dançou entre eles com a graça de um servo. O fogo mágico queimou suas roupas e seus cabelos, mas sua pele permaneceu intocada por escassos milímetros enquanto ela deslizava entre as chamas e lançava flecha após flecha com precisão impecável. Desafiar um archer em uma batalha de longo alcance é uma tolice até para você, monstro. Ela rosnou, recuando e esquivando-se de um lado para o outro com velocidade e graça que desmentiam sua forma infantil, raios de mana tremeluzindo ao seu redor. Eu vou acabar com você eventualmente. Eu sou uma deusa e você não é nada além de um monstro. Ela não sentiu dor, apenas impacto na coxa direita e um resfriado terrível. Ela levou um momento para perceber o que tinha acontecido, porque parecia tão impossível, desafiando as leis da realidade deles em um nível que ela nunca tinha imaginado. Na tempestade de mana no fogo, ela não tinha visto isso acontecer. Uma nova serpente, formando-se na nuvem dos cabelos da Medusa. E em vez de se juntar ao ataque, ele caiu. Cavando, escavando no nada, rasgando bundais como se o vazio não fosse mais do que solo normal, e então emergindo em seu caminho. Ela teria considerado isso impossível, mas as presas gotejantes de veneno enterradas em sua perna desmentiam isso. A toxina agiu rapidamente, turvando sua visão e tornando seus membros pesados como pedra fria. O veneno da Medusa fazia com que a hidra parecesse tão inofensiva quanto a água da nascente. Mas isso pouco importava. O veneno foi incidental, um efeito colateral. O verdadeiro objetivo do ataque, obviamente, foi mantê-la imóvel, mesmo que por um momento. 4 jatos de mana dispararam sobre ela, atingindo seu coração de 4 ângulos diferentes. Ela soltou um suspiro petulante, quase infantil. Bem, honestamente, demorou bastante. Ficar preso naquela coisa nojenta era de longe pior que a morte, e eu saberia.
Tente não bagunçar as coisas, seu gigante idiota. Mesmo quando você é escamoso e nojento, nós realmente amamos você. Por quê? Lancer sussurrou, seus braços cedendo completamente tanto pela rendição quanto por qualquer veneno. Nós poderíamos ter ficado juntos. Para sempre. Se tivesse simplesmente desistido, tudo poderia ter ficado bem. A Górgona pairava sobre a garota caída, assim como sua sombra pairava sobre sua lenda há milhares de anos. Nunca poderia estar bem. Nossa história terminou há milhares de anos, e foi uma tragédia. Tentar fazer uma nova história é admirável, de certa forma. Não nego que você tenha boas intenções. Mas nada plantado neste poço negro e vazio poderia crescer. Teria ficado amargo e frio no vazio, até que um dia a solidão tomasse conta de você e um monstro mostraria suas presas novamente. O único monstro é você. Sim. E você sou eu. Lancer estremeceu, abrindo e fechando a boca como se quisesse responder, mas as palavras simplesmente não saíam. Medusa baixou as garras até o coração da garota. Pelo pouco que isso vale, terminar sua história cedo é a coisa mais próxima de um presente que posso lhe dar. Você nunca terá que se transformar em mim. Deixe que sua memória de nossa lenda não seja nada para você, a não ser um sonho triste e vazio. Ela levou a mão com garras para frente e deu a Lancer o mínimo de piedade que pôde. Lentamente, com as mãos tremendo, ela se levantou, as escamas douradas brilhando apesar da falta de qualquer coisa parecida com luz para brilhar contra elas. Ela olhou ao redor do vazio, e onde seus olhos olhavam, ele começou a rachar, uma luz fraca brilhando na escuridão de Bundais vinda de algum lugar lá fora. Ela cerrou o punho, com sangue pingando dele, e se consolou com a agonia aguda enquanto suas garras cobertas de sangue cravavam-se em sua própria palma. Vingador! Ela sibilou. Suas costas se partiram, o sangue escorrendo pelas escamas douradas, enquanto um par de enormes asas de ouro branco explodiu de seu corpo. Com uma única batida forte, eles a carregaram para o vazio, e este se despedaçou ao seu toque. Atalante não sentiu camaradagem com o berserker Spartacus. Ela era grega e ele romano, então eles não tinham terras comuns para uni-los. Em vez disso, uma versão nacional mútua desde os dias em que a terra dele invadiu a dela. Ela era sã e ele um lunático perigoso que ela suspeitava, estaria tentando matá-la sem hesitação se um opressor maior não estivesse literalmente rasgando sua carne. Ela veio aqui para ajudar um dos poucos amigos que ela conheceu em sua vida, onde ele simplesmente desejava destruir qualquer coisa que tentasse tirar sua liberdade de escolha. Era muito fácil imaginar a si mesma e aquela abominação louca lutando até a morte em qualquer outro dia. Mas neste dia, ele era o único aliado que ela tinha enquanto Medeia encontrava algum sinal de segurança para seus tristes jovens mestres. E Atalante daria, sem hesitação, 1000 vezes a sua vida para salvar uma única criança solitária. Lutar ao lado de um lunático era o mínimo que ela poderia fazer. Ele ficou no centro da massa de sombras, gavinhas afiadas rasgando seu corpo repetidas vezes enquanto ele cortava, rasgava e ria, ignorando buracos do tamanho de punhos sendo perfurados nele. Sua carne se deformou e mudou como água, fluindo sobre cada ferida quase no instante em que apareceu. A agonia que ele devia estar sentindo não refletia em sua risada louca. Foi uma visão verdadeiramente impressionante. Ele quase foi morto 17 vezes, quando membros laminados atacaram silenciosamente por trás, mirando em seu coração e pescoço enquanto ele atacava loucamente. Cada vez, porém, uma flecha disparada com extrema precisão atingia a lâmina no meio do golpe, arrancando-a de sua gavinha sem falhar, enquanto chovia uma salva constante e quase inútil sobre a escuridão que o cercava. Apesar dos esforços de ambos, estava se espalhando. Atalante precisou recuar mais de uma vez quando o chão sob seus pés se abriu, agarrando membros laminados que quebravam seus tornozelos. Isso não importava muito para o seu objetivo. Ela poderia atingir um pássaro voando a meio país de distância. Mas isso lhe disse que ela havia encontrado um oponente que provavelmente não conseguiria matar. Eles poderiam contê-lo, talvez, mas a escuridão estava se espalhando e esta era uma batalha perdida. Ah bem, se eu morrer uma segunda morte aqui, será boa. Pelo menos meu mestre e Medeia estão sã. Uma onda de luz rolou sobre ela, enchendo seus membros com nova força e selando uma dúzia de pequenos ferimentos que ela havia sofrido, e ela lutou contra a vontade de gritar. Eu disse para você correr. Ela gritou porque não havia lutado muito contra o impulso. Silêncio. Nossos mestres não estarão seguros enquanto o Vingador viver. Posso protegê-los melhor garantindo que ele seja destruído, disse Medeia do céu noturno acima, com os olhos fechados e as palmas brilhantes estendidas diante dela. O que está acontecendo com ele? Ele não fala exatamente comigo. Ele ainda não está morto, então presumo que seu nobre fantasma o esteja protegendo. Ele está crescendo outra cabeça. Estou tentando curá-lo, mas... Sofra, opressor. Spartacus se mantém forte. O berserker gritou, uma gavinha afiada arrancando a mão de seu braço. Algo que parecia angustiantemente uma boca cresceu em seu lugar quase imediatamente, prendendo a gavinha e rasgando o ar em um jorro de sangue negro. Não sei dizer se está funcionando ou não. O corpo dele claramente não é normal, Medeia. Deixa-o cuidar de si mesmo, disse Atalante, girando o arco por uma fração de segundo e atirando uma lança preta no ar antes de arrancar a cabeça de Medeia. E você se cuida. Eu previ isso. Eu sei como me esquivar, Atalante. E ainda assim você não faz isso muito bem. Suba, se você insiste em permanecer aqui, criança. Você pode apoiar de uma distância mais segura. A única distância segura seria outro mundo, disse o Vingador, sua voz ecoando por todas as mentes com uma breve centelha de agonia afiada. E foi então que Atalante percebeu que não estavam, como ela temia, travando uma batalha perdida. Essa frase implicava que eles já tiveram uma pequena chance de ganhar. O ataque que matou Spartacus foi repentino, brutal e veio do único lugar que ela não poderia ter desviado, dentro de
De dentro de seu peito grotescamente deformado, da escuridão que se infiltrou lentamente em cada ferida antes de se fechar, uma mão sombria explodiu. Preso nele, perfurado por garras mais longas que as pernas de Atalante, estava um coração enorme e ainda batendo, 3 vezes maior que o tamanho de um humano. Ah, 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 alhanha. Spartacus riu, o sangue escorrendo de sua boca enquanto veias negras se espalhavam pelo buraco em seu peito, onde antes estava seu coração. Esta não é uma boa morte, pequena caçadora. Devorada por dentro, ele ergueu os dentes ensanguentados para ela, seu corpo já desabando sobre si mesmo enquanto a escuridão apodrecia sua carne sob a pele. Ele caiu de joelhos, suas mãos batendo na calçada a alguns dolorosos centímetros de seu próprio coração arruinado. Acabe com isso, acabe com isso. Pela primeira vez em sua vida, Atalante inclinou a cabeça para um homem, nada menos que um guerreiro romano, com respeito genuíno no olhar. Fique quieto com o que resta de sua vida, e farei com que seu fim seja digno de canção. Medeia. A jovem feiticeira subiu mais longe no céu com as mãos levantadas, e começou a brilhar na escuridão como uma estrela recém-nascida. Hecate Taratraco Stravisca Broctelosca. Atalante ergueu seu arco, já brilhando demais para ser visto com a luz do feitiço de Medeia, e apontou para o céu. Com meu arco e flechas, imploro respeitosamente a Apolo e Ártemis. Eu te ofereço esta calamidade. Catástrofe de Febo. O fantasma nobre de Atalante foi capaz de forma conservadora, atingir até 100 inimigos de uma vez. Mas isso era um tanto enganoso, pois implicava que cada um seria alvo de apenas uma única flecha. Na verdade, foram consideravelmente mais tiros por alvo. E quando ela pediu que Lady Artemis atacasse apenas um único alvo, bem, os resultados podem ser interessantes. Uma tempestade de flechas que chegavam aos milhares caiu, crepitando com uma luz verde prateada e com pontas de chama violeta enquanto impactavam as sombras e o servo. O corpo desbotado do berserker e o monstro que o destruiu por dentro desapareceram de vista quando o fantasma nobre de Atalante bateu em ambos e através deles, quebrando o chão abaixo deles e perfurando os esgotos abaixo deles, direto para o leito rochoso. Água imunda e pedras esmagadas irromperam da zona de explosão em um geyser, fumegando violentamente onde a energia continuou a despedaçá-lo por vários longos segundos. O pilar de luz desapareceu dolorosamente lentamente, e Medeia desceu ao lado de sua amiga com expressão preocupada. Atalante, você acha? Berserker estava morto antes de eu atirar, e o Vingador não pode morrer, disse ela categoricamente. Precisamos nos mudar. Onde quer que você tenha deixado nossos mestres, eles não estão seguros lá. Eles não estão seguros em lugar nenhum. Mover. Atalante retrucou, passando um braço em volta da cintura de Medeia e saltando no ar o mais alto que pôde, enquanto o chão abaixo dele se dissolvia em um redemoinho negro. Uma boca aberta abrindo-se na terra onde eles estavam e puxando rocha, metal, e esgoto em um vazio rodopiante revestido de dentes vermelho-sangue até uma poça de líquido que ela suspeitava que eles não queriam tocar. Assumir. Medeia abriu as asas, transformando o salto em voo, o mais rápido que conseguiu. Eu não entendo essa criatura. Você a despedaçou. Hércules também. E Espartaco. Só podemos desacelerá-lo, não pará-lo, disse Atalante. E não podemos ir em direção a nenhum dos pilares ou isso flanqueará os defensores. Isso será difícil, porque 3 novos caíram nos últimos minutos. Estávamos matando-os mais rápido do que eles poderiam aparecer por algum tempo, mas sou infinito. Medeia não teve tempo de mergulhar, nem de reagir de forma alguma. Palavra e ação eram uma só quando a monstruosidade alada caiu sobre eles de cima, mergulhando sobre os servos em fuga como um falcão caçador. Medeia lutou para conter um grito quando uma garra afiada cortou suas costas, rasgando suas asas e passando por elas para raspar a parte de trás de sua caixa torácica. Ela mordeu a língua, murmurando um feitiço de cura e proteção, mas a escuridão a estava consumindo. Atalante a soltou, girando com o arco na mão para lançar uma flecha na garra que cravou em sua amiga. A criatura que caiu sobre eles parecia mais uma vespa colossal do que a ave de rapina que ela imaginara, mas com dezenas de pernas, cada uma terminando em uma lança farpada fabricada demais para ser parte de qualquer animal natural. Nada menos que 3 estavam cravados nas costas de Medeia, e mais estavam recuando para atacar. A única opção neste momento era tentar separar todos os 3 em uma única salva e rezar para que Medeia caísse rápido o suficiente para evitar o resto. Ela preparou 3 flechas e as disparou em um instante, pensamento e ação como um só. As setas voaram retas e certeiras, cada uma atingindo uma lança sombria e cortando-a na base. Sua amiga se juntou a ela em queda livre e ela sorriu severamente. Pouco antes de uma lâmina cortante atingi-la por baixo, saindo debaixo da rua na ponta de uma gavinha de 30 metros de comprimento para pegá-la no meio da queda. Ela não sentiu nenhuma dor com o golpe, apenas um frio abrasador e vazio da cintura para baixo. Ela levou um longo e horrível segundo, e o baque surdo e úmido quando suas pernas bateram com força na calçada brevemente atrás dela, para perceber por que isso acontecia. Medeia caiu a 100 metros de distância, derrapando e parando em óbvia agonia, mas ela se apoiou nas mãos e nos joelhos em um piscar de olhos e começou a se arrastar até Atalante o mais rápido que pôde, murmurando feitiços baixinho. Curar, claro, sempre curar. Isso era o que as pessoas nunca entendiam sobre ela. Ela nunca quis realmente machucar ninguém. Ninguém mais se preocupou em vê-la como Atalante, uma garotinha quebrada e triste que sempre quis ser boa, impedida de fazer isso para sempre enquanto era quebrada repetidamente pelo destino e pelo amor, 2 das piores coisas deste mundo ou de qualquer outro. Correr. Fuja, seu tolo. Atalante pensou com tristeza, enquanto a magia de cura semi-formada abria caminho inutilmente em feridas graves demais para serem curadas.
Ela era tão dedicada a isso que nem viu atrás dela. A fera dos céus pousou, não tocando as gavinhas que saíam do chão, mas derretendo nelas. As sombras caíram juntas, esmagando-se repetidas vezes até que o que finalmente pousou no chão à frente delas era pouco maior que um humano, esquelético, caixa torácica e coluna claramente visíveis através da carne preta fosca, 6 olhos vermelhos sobre uma boca como a de um gato de caça, e lâminas. Espinhos serrilhados nas extremidades dos 4 braços, nos joelhos e cotovelos, nas costas, nos ombros, até mesmo uma coroa espinhosa na cabeça. Medeia rastejou para frente, desatenta, indiferente, dor e desespero sendo as únicas coisas em sua mente. O Vingador avançou como uma sombra macabra dela, abrindo sua própria pele enquanto os espinhos abaixo da superfície se torciam e se projetavam para fora. Não tinha uma boca capaz de sorrir, mas Atalante podia sentir a alegria distorcida que irradiava dela. Desespero. Render. Você morreu há muito tempo. Nada que você faça pode mudar as coisas. Aceite, descanse e deixe a dor acabar. Por favor, finalmente fique em silêncio. Você primeiro. Ele desceu acima deles como um cometa de bronze e obsidiana, colidindo com a besta das sombras com uma força que quebrou a estrada a 1 dúzia de metros de profundidade e fez as mulheres reunidas tombarem com a força disso. Hércules enfiou a mão no buraco que havia escavado, erguendo o animal pela cabeça, os espinhos perfurando sua palma. Sem uma palavra, sem a menor mudança na expressão de sua mão arruinada, ele esmagou a cabeça da criatura e a atirou rua abaixo, atingindo um carro estacionado, quebrando sem possibilidade de reparo. A criatura desabou sobre si mesma, estourando como um balão com a força do impacto e caindo em uma poça de escuridão contorcida na rua. Ele se virou para as meninas, o sangue escorrendo de 1 dúzia de feridas fumegantes. Enquanto observavam, um rasgo em seu peito, grande o suficiente para caber perfeitamente em um braço humano, e um olho totalmente arrancado de sua cabeça começaram a se unir novamente, soltando fumaça como se a carne estivesse em chamas. Exibido, Medeia murmurou quase com ternura. Fuja e tente curá-la. Eu vou segurá-la, rosnou Heracles, enquanto a poça de escuridão começou a se espalhar, os olhos se abrindo ao longo de sua superfície enquanto ele se levantava do chão sobre 1 dúzia de membros pontiagudos e insetéis. Manifestou um par de cabeças, cada uma com a boca grossa e achatada de um crocodilo e 6 pares de olhos circulando cada uma. Todos eles se concentraram em Heracles, a criatura ignorando a desaparecida Medeia para rosnar para o gigante de bronze bem no fundo de sua garganta. Eu tinha quase certeza de que havia matado você mais de uma vez, pequeno fantasma, mas você continua provando ser o pior que a humanidade tem a oferecer. Quantas vidas você tem que dar antes de perceber que cada uma é mais sem sentido que a anterior? Eu sou a humanidade. Você não pode me matar sem partir este mundo ao meio. O filho de Zeus revirou os olhos e montou seu arco, encaixando outra enorme flecha prateada para disparar na escuridão crescente, mesmo enquanto ela gritava e se lançava sobre ele como um maremoto. Apenas para parar antes mesmo de a flecha ser lançada, uma massa retorcida, mutilada e amorfa de membros e olhos de repente se virou para encarar a montanha sagrada com a coisa mais próxima que tal abominação poderia mostrar do medo. Algo gritou durante a noite, o grito de uma ave de rapina mergulhando sobre uma presa que não tem nenhuma oração para escapar, e um cometa dourado e alado saiu do globo de escuridão flutuando sobre a montanha, deixando brilhantes rachaduras douradas se espalhando atrás dele como algo que era partes iguais de energia e emoção de alguma forma se despedaçou com sua passagem. Medusa se lançou sobre o Vingador, gritando com uma dor e uma fúria que eram literalmente desumanas, e a batalha começou. Cyber e Shirou cruzaram suas lâminas, empurrando ambas as armas da abominação para o chão, presas entre eles. Com um grito de vitória, Cyber inverteu seu aperto, saltando para frente para bater o punho de sua arma no rosto da coisa, o osso quebrando audivelmente sob o impacto quando foi lançado caindo através do vazio. Sem dizer uma palavra, os dois avançaram atrás dele, apenas para serem forçados a parar e desviar para os lados enquanto ele deslizava de costas, abrindo fogo com espadas que mais uma vez se transformaram em enormes armas de fogo com pontas de lâminas. Droga! Shirou pensou, parando com um suspiro de dor, mesmo quando Cyber escorregou entre as balas para mais uma vez levar a criatura ao corpo a corpo, rindo o tempo todo. Eu me acostumei demais com a bainha sendo parte de mim. Minhas feridas foram fechadas pelas lâminas internas, mas elas não desapareceram. Todo meu corpo parece tão pesado, até respirar dói. Não consigo acompanhar o Cyber. O pensamento fez sorrir apesar de tudo, observando a lâmina dela traçar linhas vermelho-douradas através da escuridão com uma graça impecável. Bem, eu nunca consegui, então isso é normal, suponho. Mas não posso deixá-la sozinha. Eu tenho que. Pense, seu idiota. A batalha é mais do que apenas corpo a corpo. Em vez de tentar copiar tudo o tempo todo, você pode pelo menos lembrar o pouco em que é bom de vez em quando. Ele suspirou com um sorriso que era em partes confuso e frustrante. Eu realmente sou meu pior inimigo. Cyber moveu a cabeça ligeiramente, deixando a lâmina passar 1 milímetro antes de seu nariz, e cortou de volta imediatamente, o vento de sua lâmina jogando a fera para trás outro passo, mesmo quando ela bloqueou com ambas as ferramentas de açougueiro dentadas, tesourando-as juntas em torno de Excalibur para prenda-a no lugar. Ele rugiu para ela, uma expressão que nada mais era do que ódio animal, entrando em sua guarda e tentando forçar as pontas das armas em sua direção, mudando-as mais uma vez para as pistolas gêmeas, e ela se preparou para largar a espada e dar um passo para ela. O lado, e uma flecha prateada passou por ela, tão perto que ela sentiu o vento em seu pescoço, atingindo a garganta do monstro. Agora, Cyber! Shirou gritou, a corda do arco de archer zumbindo enquanto ele disparava outra flecha com extrema precisão, apesar da corda da arma mágica cortar seus dedos o suficiente para tirar sangue.
Seus joelhos tremiam, sua pele estava pálida e úmida, mas ele puxou a corda repetidamente. Cada flecha era uma lâmina projetada que cortava os músculos brilhantes da fera, cortando tendões com uma precisão implacável que teria feito o próprio Archer. Bem, provavelmente não. Orgulhoso, mas tolerante. Com o sorriso de um predador sentindo fraqueza, Cyber avançou, confiando suas costas a um dos poucos homens que ela chamaria de digno de sua lealdade, mesmo depois de todo esse tempo. As flechas dispararam ao redor dela, sempre a poucos milímetros de seu corpo, mas nunca tocando, cravando-se na carne do monstro com cada golpe de sua própria espada. Ela segurou suas espadas, forçando sua guarda para fora e para longe de novo, se esforçando demais, sabendo que nunca precisaria dar seguimento a nenhum dos ataques que ela fez. Ela seria apoiada, não importa o que acontecesse, mesmo que ele esfolasse os dedos na corda e começasse a disparar flechas feitas com seus próprios ossos. Isso foi apenas Shirou. Arturia. Morgan rosnou pela boca do Archer negro, seu tom pouco mais que raiva animal enquanto seu corpo roubado, uma vez segurando-se firmemente contra os dois, agora se encontrava de repente na defensiva. Desculpe, querida irmã. É a tática mais básica para um mago apoiar o espadachim à distância, você não percebeu? Talvez se você tivesse se juntado ao seu marido no campo uma ou duas vezes, você teria aprendido um truque ou dois. Menos tempo para deixar seu cabelo bonito e mais tempo para desenvolver alguns instintos de combate teriam ajudado você, disse Cyber com um sorriso, enfiando Excalibur nas lâminas deslocadas de cima e forçando um par de balas no chão, assim como o outro. Blade juntou-se à coleção crescente, fazendo com que o Dark Archer parecesse cada vez mais uma macabra almofada de alfinetes. Você, de novo, é sempre você. Eu odeio, odeio, odeio. Odeio, odeio, odeio você. Morgan rosnou sua voz embargada a cada palavra, o grunhido masculino do Archer corrompido vazando em seu tom. Ela arrancou uma das lâminas de sua própria carne, sibilando algo baixinho que a fez explodir em fogo negro, e brandiu-a com toda a graça e habilidade de um lenhador atacando um carvalho particularmente teimoso. Cyber sorriu. Não está se sentindo bem. Um instante antes de a lâmina atingi-la, uma flecha prateada acertou-a, empurrando-a para trás e deixando a Archer negra desequilibrada e irreparável por um único e quase imperceptível instante. Foi o suficiente. Excalibur avançou com uma velocidade que qualquer observador consideraria impossível, deixando para trás um par de trilhas douradas que no meio do balanço, tornaram-se profundas, puras e de um vermelho sangrento. O Archer negro caiu para trás, com o peito aberto da cintura até o ombro, e o braço direito voando para o vazio completamente decepado. Cyber sibilou em aborrecimento. Ainda são apenas 2 barras, e uma está facilmente 1 milissegundo atrás da outra. Como ele conseguiu tantas de uma vez? Juro, não serei feliz novamente até que eu resolva o truque. Cyber. Shirou retrucou. Sim, estou vendo, disse ela, erguendo a lâmina para pegar a criatura que atacava do outro lado, de alguma forma capaz de mover o braço restante mesmo quando seu torso foi cortado quase ao meio, com a cabeça pendurada pelo braço. Apenas uma fina tira de carne e osso. Eu ganhei uma experiência quase irritante lutando contra essas coisas nojentas nas últimas horas. Morgan, você poderia morrer? Estou de péssimo humor. Arturia? Arturia, a criatura rosnou, seu rosto se partindo ainda mais, luz dourada e vermelha fluindo loucamente, sangue e luz se misturando enquanto fluíam pela pele enegrecida. Eu admiro você de certa forma. Seu ódio irracional dominou completamente esta pobre e vazia criatura, disse Cyber. Quaisquer que sejam suas muitas falhas, a falta de paixão não é uma delas. Mas a falta de habilidade tática definitivamente. Essa coisa era uma lutadora muito melhor do que você, querida irmã. Eu odeio você. A criatura sibilou, um par de vozes rosnando em uníssono enquanto a espada negra irregular lançava faíscas contra Excalibur, gavinhas de névoa negra crescendo dentro das feridas abertas para arrastá-las de volta juntas pela força em um sombrio paródia das lâminas internas de Shirou. Cyber sorriu, um toque de tristeza por trás dele, mesmo quando ela enfiou o punho na ferida maior, cravando o punho enluvado no sangue e provocando um grito louco da abominação, deixando-a empurrar a espada para frente mais alguns centímetros em direção ao pescoço. Claro que sim, Morgan. Você é mesquinho, vingativo e malvado, pelo que me lembro, e isso lhe dá um certo poder. Cyber exatamente quem você é e seguir em frente sem arrependimento. Um coração que não tem nada além de egoísmo e despeito interior, pode ser uma coisa terrível e mortal. Mas pessoalmente prefiro ter amigos. Uma espada mudou e foi moldada para voar com a velocidade e a graça de uma flecha que atingiu a testa da fera, a lâmina dourada e prateada de Excalibur atravessando completamente seu crânio. Um olhar de choque aberto passou pelos olhos vermelhos sangue, a luz já começando a desaparecer deles antes mesmo que a flecha parasse de vibrar no osso. O sorriso de Cyber ficou sombrio. Você me matou. Eu matei você. Mas depois de tudo que você fez, nem considere que isso nos deixa perto do mesmo. Sugiro que você nunca mais seja convocado. Ela deu um passo à frente, puxando a mão ensanguentada para fora, enquanto forçava a espada contra a resistência repentinamente frouxa, enfiando a própria arma imunda da criatura de volta em seu corpo, os ossos quebrando com o impacto, mesmo quando ela puxou para fora com a mão enterrada em seu corpo. Peito. Algo se quebrou e a lâmina projetada na mão do Archer negro desapareceu. A lâmina na mão de Cyber não o fez e moveu-se como um maldito cometa dourado. Os pedaços divididos de seu coração desapareceram antes de atingirem o chão. Eu não sou você. Eu nunca poderia ser. Porque eu não gostei disso.
Shirou suavemente, o sangue escorrendo pela corda do arco de onde seus dedos estavam em carne viva. Em sua camisa, a mancha de sangue do ferimento à bala estava molhada recentemente, espalhando-se lentamente pelo peito mais uma vez. Ele caiu de joelhos como uma marionete com as cordas cortadas, Cyber correndo para o seu lado e pressionando Avalon em suas mãos instantaneamente. Aqui, espere. Minha mana está circulando livremente, deve ajudar mesmo com um ferimento amaldiçoado como esse, ela disse gentilmente. Honestamente, o que você está fazendo aqui? Você é humano, Shirou. Você não foi feito para esse tipo de coisa. Ele arqueou uma sobrancelha para ela, mesmo enquanto sua respiração ofegante lentamente se estabilizava sob o poder da bainha encantada. Oh, não me olhe assim, sua coisinha presunçosa. Obviamente, eu percebo que você salvou minha vida. Não conta como uma conquista se você quase morrer fazendo isso, disse Cyber sem rodeios. Shirou não pôde deixar de rir disso. Oh, o que você sabe? Acho que realmente não consegui nada então, dói rir. Bem, veja isso como uma prova de que você sobreviveu quando não tinha nada a ver com isso, disse Cyber com carinho. Quanto ao que acontece a seguir. Ele sorriu. Olho para cima. Ela fez isso, seu próprio rosto mudando para um sorriso quando ela percebeu as rachaduras correndo pela escuridão imaculada, raios de luz começando a brilhar vindos de alguma fonte desconhecida. Ela ficou ao lado de Shirou, erguendo sua espada que começou a brilhar mais intensamente a cada segundo. Shirou, você pode querer dar alguns passos para trás e tapar os ouvidos. Acho que é hora de ir para casa e trocar algumas palavras com o proprietário deste mundo. Hércules enfrentou milhares de inimigos, cada um mais terrível que o anterior, e há muito pensava que não havia mais nada que o mundo pudesse lhe mostrar. Isso se provou mentira quando ele enfrentou pela primeira vez uma batalha na qual hesitou em se envolver. Não que ele estivesse com medo, claro era. Medusa cravou garras até os cotovelos na massa morfa do Vingador, ignorando o veneno drenante de vida que a cobria como uma espessa camada de alcatrão, ignorando as gavinhas finas como navalhas que cortavam marcas vermelhas brilhantes em suas escamas douradas, furiosas e arrancando pedaços de carne sangrenta maiores que sua própria cabeça da massa central. As serpentes gigantescas que giravam ao redor dela atacavam-no repetidas vezes, suas presas pingando sangue e veneno, sibilando em fúria animal para combinar com os gritos de seu mestre. Hesitante, sim, essa era a palavra. E para ser justo, ela não parecia precisar da ajuda dele. É claro que o Vingador também não parecia muito desanimado. Mesmo depois de ficar tão linda, ainda me ver como sua inimiga. É uma loucura. Certamente você deve ver isso, Medusa. Não poderíamos ser mais parecidos. Somos ambos seres rejeitados e vazios, adorados pelas massas não por amor, mas pelo desejo de morrer sob nossas garras. Existimos para acabar com o mundo do homem, você não vê isso? Você deveria estar me ajudando. Medusa estreitou os olhos. Morre. As serpentes abriram bem suas mandíbulas, raios de luz cinza-violeta atacando a massa turbulenta da criatura e simplesmente apagando faixas gigantes dela, deixando apenas poeira cinza calcária onde antes havia a escuridão fluida. O Vingador não parecia muito desanimado. Eu vou, quando o meu trabalho terminar. Mas enquanto a humanidade existir, eu renascerei de novo e de novo, continuou a voz do Vingador, sem nenhuma dor óbvia quando as sombras começaram a fluir juntas mais uma vez, o céu se abrindo ainda mais. Você fez bem. Você até me fez duvidar de mim mesmo. Mas sou infinito e inevitável. Eu sou. Bocudo. Hércules soltou a flecha que segurava, o raio prateado atingindo o que ele esperava ser a cabeça recém-formada da coisa, a carne negra fluindo ao redor da flecha enquanto ela perfurava completamente sem diminuir a velocidade, a massa deslizando de volta para o chão, desaparecendo nas rachaduras. Medusa virou-se para ele. Afaste-se, humano. Se ele devorar e transformar você, nós dois morreremos. Estou além de sua capacidade de corrosão, então deixe-me cuidar disso antes que eu mesmo mate você. Você não pode. Ele não pode ser morto, ele disse categoricamente, apontando para o céu. Seu verdadeiro corpo é esse. Mesmo se destruirmos essa coisa, aquele mar de maldições gerará um novo em segundos. Esse é o problema que enfrentamos a noite toda, está nos matando com puro atrito. Então, a menos que você tenha alguns planejam matar uma única mente com 6 bilhões de corpos. Você acha que este é um só corpo? Existem milhares de maldições aqui. Ele está exercendo mais e mais poder sobre nós a cada momento, Medusa perguntou categoricamente. Não se trata de batalha, trata-se de enfrentá-la. Infinitamente. Nunca se renda, nunca duvide. Apenas mate, 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 não demonstre medo e esmague-o com pura determinação. Esta batalha é mental. Pode ser físico também, irmãzinha. O que se ergueu do chão, transformando a rua já em ruínas em um pequeno desfiladeiro, não foi uma das abominações retorcidas de muitos membros que caracterizaram tantas formas da besta. Simples, eficiente, nada além de uma única cabeça monstruosa, não muito diferente de um crocodilo, mas com 6 olhos alinhados em cada lado e fileiras e mais fileiras de dentes descendo até a garganta, que não mostrava nada além de um vazio interior. E o que é mais preocupante, também era grande o suficiente para engolir até mesmo a Medusa inteira. A fera fechou suas mandíbulas sobre ela, ignorando totalmente as flechas abrindo buracos do tamanho de punhos em sua carne enquanto Hércules reagia com a velocidade da luz, e por um segundo doloroso parecia que ela simplesmente havia morrido. E então o rugido começou. Mais agudo e infinitamente mais furioso do que o zumbido desumano das muitas gargantas bestiais do Vingador, não um chamado de pavor e morte iminente, mas de uma fúria tão intensa que Hércules só poderia compará-lo ao ódio que sentia por sua própria madrasta no pior momento dela. As sombras se contorceram, projetando-se enquanto as serpentes da Medusa saíam por dentro, tornando-se visivelmente mais espessas no exato segundo em que ela desapareceu de vista, suas escamas agora ásperas e afiadas como as de uma víbora do deserto. Ele sorriu.
Bem, meu aliado pode ser mais perigoso que meu inimigo. Eu deveria estar preocupado com isso, mas tenho que admitir que é mais divertido agora que podemos ter esperança de vencer. Ele separou seu arco em lâminas mais uma vez, desceu e saltou sobre a fera, sentindo o veneno de seu sangue começar a corroer sua pele quase imediatamente. Ele sorriu apesar da dor, enfiando as armas em um dos buracos feitos pela medusa em sua carne, deslizando para dentro do buraco que ela havia rasgado no chão, puxando as lâminas prateadas através de seu corpo enquanto fazia e cortando-o pela base do corpo. Sua mandíbula na terra quebrada de onde estava emergindo, liberando uma torrente de sangue negro sobre ele, mudando entre as respirações para gavinhas revestidas de espinhos vermelho-sangue que começaram a tentar penetrar em sua pele queimada quase imediatamente. Seu sorriso apenas se alargou e ele reconectou o arco, mas apenas para libertar uma mão. Não mostre medo. Não mostres misericórdia. Olhe para a escuridão e grite não. Mais do que qualquer lâmina, é isso que mata esta fera. Ele agarrou as gavinhas com uma única mão enorme, sentindo os espinhos cravarem-se em sua palma enquanto os esmagava como um buquê macabro, e os arrancava do corpo principal com uma risada que até tinha que admitir que era um pouco louca. Com a mão livre, ele enfiou o enorme arco na ferida aberta da criatura, cortando lateralmente para alargar o corte antes que pudesse se unir. E do outro lado da ferida, uma garra dourada irrompeu da escuridão para agarrar e cortar na direção oposta. E juntos, em uma chuva de sangue e veneno, os dois servos rasgaram a enorme e rosnante abominação ao meio. Medusa e Hércules ficaram de pé e se encararam, ainda de pé no poço destruído que era tudo o que restava da rua, com sangue preto até os joelhos, a respiração saindo em... Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.